realmente atender cada vez melhor as indústrias aqui do Paraná. Então, passo agora a palavra para a Alessandra, que vai coordenar aqui o dia de hoje. Muito obrigada novamente. Bom dia a todos. Nessa sexta-feira gelada, vamos falar um pouco das NRs, já que, apesar do Covid, nós estamos num processo de transição e de modernização das normas regulamentadoras. Então, a proposta hoje é eu passar o programa de gerenciamento de risco para vocês, que atende à portaria 6.370 desse ano, ela é recente, e o PGR vai começar a valer a partir de 31 de março de 2021. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho e desconstruir algumas relações que nós tínhamos em relação à segurança do trabalho, que agora o nosso foco maior é fazer gestão dos programas. Então, as entregas dos cadernos que nós tínhamos do PPRA e do PCMSO vai ser um pouco alterada. O governo, ele quer ver resultado, ele quer ver indicadores. E, a partir disso, a gente tem que fazer um programa de gerenciamento de risco, que vai entrar o gerenciamento de risco ocupacional, que eu vou explicar para vocês como se faz, e um plano de ação, sendo que esse documento é um documento vivo e a empresa sempre vai ter que atualizar. Eu preparei uma apresentação para vocês, que depois vai ficar disponível para quem tiver interesse. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela. E aí eu vou mostrar a apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, está mostrando. Está mostrando? Então, vamos lá, pessoal. Então, tudo começa com as alterações, né, das normas regulamentadoras. Como eu já me apresentei, eu faço parte eu sou do SESI, eu sou engenheira de segurança do trabalho e faço parte da equipe do time da Gerência de Saúde e Segurança para a Indústria. Tudo começa com um post do nosso presidente, né? Então, isso é para instigar vocês, do Bolsonaro, que dizia que nós tínhamos 37 normas regulamentadoras para infernizar a vida dos empresários. Nós, na área de segurança, não visualizamos dessa maneira. Porém, a gente entende que as normas elas têm que sofrer uma atualização, porque muita coisa ficou obsoleta, era muito burocrática, pouco eficiente e desarmônica, tendo alguns conflitos também entre as normas da Previdência e as normas do regime trabalhista da CLT. Outra coisa que se levou em consideração para fazer essa modernização das normas regulamentadoras foi o elevado custo de implementação dessas normas. E isso, né, não necessariamente reflete numa melhor gestão da empresa ou numa redução significativa dos acidentes de trabalho. Algumas dessas normas que agora estão sendo modificadas, e é por isso que eu vou falar hoje do GRO, elas têm um caráter elevado, subjetivo e não necessariamente eficaz em relação à empresa. Então, é muita norma e pouca efetividade. Então, qual que é o grande objetivo? É melhorar o ambiente do negócio. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade corporativa e nós temos que visualizar o negócio também. Nós temos que gerar emprego, nós temos que dar condição do trabalhador, mas também nós efetivamente temos uma economia por trás disso. Então, por meio de o quê? De uma simplificação, desburocratização e consolidação de toda uma legislação, a gente está mudando a partir, já faz quase 2 anos, começou essa transição das normas regulamentadoras. E aí, o que a gente tem de muito importante que nós temos que ver o pilar dessas normas? O processo de revisão. Então, o governo quer harmonizar, simplificar e desburocratizar essas normas. Diminuir a burocracia,
com itens redundantes e complexos, é um objetivo. Harmonizar a legislação aplicável em saúde e segurança do trabalho. Ele necessita, é uma solicitação dos empresários e da sociedade como um todo, que se tenha os mesmos parâmetros para a legislação previdenciária e trabalhista, porque hoje a gente usa um critério para trabalhista e outro para previdenciária na hora que o funcionário vai se aposentar. Estabelecer normas claras e objetivas também é um foco, porque muitas vezes a norma não é clara, dando um entendimento dúbio da empresa, do empregador, e isso muitas vezes é prejudicial. O mais importante é que essa revisão das normas visa adequar o quê? Aos padrões internacionais, porque mais do que nunca nós vamos começar a fazer gestão. Então, a gente tem essa referência da técnica da União Europeia. A gente deve propor critérios mais diretivos a partir de agora e menos prescritivos. Então, com essa modificação das normas, e da NR1 em especial que eu vou falar hoje, o governo não quer saber como você vai fazer. O governo quer ver o resultado dessa ação. Então, ele estabelece um conceito de gestão, de matriz de competências, de responsabilidades na sua legislação. Porém, o que é mais importante, e isso tem que ficar claro para todos, que não se deve precarizar as condições do ambiente de trabalho. Não é porque eu estou fazendo essa modernização das normas que elas vão ser mais flexíveis. O governo vai dar a flexibilidade no momento de você fazer a gestão dentro da empresa, mas você terá que mostrar para o governo os resultados. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo de como começou a modernização e da onde veio o PGR. Então, em julho de 2019, o governo lançou a primeira norma, que é onde tem o PGR, que são as disposições gerais. Ela é a norma macro, ela é a guarda-chuva que vai entrar todas as demais normas debaixo dela. Nesse mesmo tempo, ele revogou alguma norma, que foi a NR2, que falava, a princípio, que você tinha que fazer uma inspeção inicial no seu ambiente de trabalho. Ele alterou a NR12, que foi significativa essa alteração. A gente não vai falar aqui da 12, mas ele tirou itens da 12 que estavam em conflitos com demais NRs. Quando chegou em setembro, ele continuou a lançar essa modernização. Muita coisa ele lançou em consulta pública para nós da sociedade civil darmos nossa opinião. Porém, nós temos, constituído de uma comissão tripartite que faz a análise dessas normas e chega a um denominador comum. Quando chegou em dezembro, antes da pandemia, ele também lançou algumas alterações de normas que para a gente é muito importante, pessoal, que falava da NR9, do anexo do calor, da NR15, da insalubridade, da NR16 em relação aos tanques de combustível em caminhão, da NR20, e finalmente em fevereiro ele lançou a NR18, que fala da construção civil, que fala também que não vai ter mais PCMAT e que vai ser PGR, que é o que a gente vai ver hoje. E por que a minha linha do tempo parou aqui? O que aconteceu de tão importante depois de fevereiro desse ano que travou o nosso país? O nosso país não, né? O mundo. Veio a pandemia. E aí o foco do governo, assim como nosso, das empresas, né, foi para o Covid-19. Então, não estão saindo mais atualizações sobre as NRs. O que a gente precisa? A gente precisa agora ter um momento de parar, olhar o que já mudou na NR e fazer um planejamento para começar a se adequar, e se não houver alteração do governo,
Isso vai mudar e vai começar em março de 2021. Pode ser que o governo prorrogue esses prazos, pessoal? Pode ser, a gente não sabe. A gente está numa pandemia mundial, a gente está em estado de calamidade, mas a gente não pode deixar para a última hora para começar a se adequar. Então, quando a gente falar de NR, a gente precisa ter alguns conceitos e entender algumas regrinhas sobre as normas. Nas normas regulamentadoras, nós temos 37 normas. Nas normas gerais, são aquelas que regulamentam aspectos decorrentes da nossa relação jurídica. São as mais genéricas, onde é que eu tenho a NR1, a NR4, a NR5, a 7, a 9. Nas normas especiais, são aquelas que nos dão diretrizes para quê? Para a execução das nossas atividades, considerando as atividades como instalações, equipamentos, sem estarem condicionadas a um setor específico. Isso é muito importante. Aqui entra a NR12, a NR11, que vocês conhecem, e, finalmente, a gente tem as normas setoriais, que tem as defesas de interesse, que tem a execução dos trabalhos em setores ou atividades específicas. Aqui eu posso citar a NR18 da construção civil, a NR32 do serviço de saúde, eu posso falar da NR22 da mineração e a 36 do frigorífico. Por que eu tenho que saber disso? Porque a norma setorial, ela é preponderante sobre a norma especial e as gerais. Então, se você faz parte de uma dessas normas setoriais, você sempre lê ela primeiro para fazer referência às demais normas. E aqui a gente vai começar, né, a falar um pouco do PGR e das normas que nos interessam relacionadas ao PGR. Quando eu falo de PGR, eu não tenho uma norma específica do PGR. Eu tenho o PGR e o GRO, que são coisas diferentes. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele é um programa macro, guarda-chuva, e dentro dele eu vou ter o gerenciamento de risco ocupacional, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho que olhar essa NR1, que, além disso, ela me fala dos treinamentos que hoje podem ser à distância, então, para nós, isso é muito importante, e dá um treinamento, um olhar, uma atenção especial às empresas que são MEI e EPP. Isso, para a gente, é muito importante, porque empresas MEI e EPP, grau de risco 1 e 2, elas ficam desobrigadas a fazer o PPRA e o PCMSO, mas elas não são desobrigadas a emitir o atestado de saúde ocupacional. Então, o empregador, ele se autodeclara, e isso vai estar disponível no site, falando que ele não tem risco ocupacional, e a partir daí ele só vai fazer o ASO com uma consulta clínica. Outro ponto muito importante, que a gente vai ver que a gente está falando de NR1 e eu vou falar de PGR, é a definição de perigo e risco, que antes não tinha na nossa legislação brasileira essa definição, apesar de nós do SESI já usarmos essa metodologia, muitas vezes éramos questionados na justiça porque utilizávamos dessa maneira. Então, o que você tem que focar aqui? Que a NR1, isso que eu estou mostrando para vocês, que fala do PGR, é a mais importante. E as demais que vêm na sequência estarão interligadas dentro do programa de gerenciamento de risco. Lembrando que a NR9, que fala do PPRA, não vai ser mais cobrado o PPRA a partir do ano que vem. Vai ser cobrado o PGR. Porém, a NR9, ela não some. Ela se torna uma norma de higiene ocupacional, e a partir dela
existem critérios de exposição ocupacional para todos os riscos que têm mensuração quantitativa. A gente sabe que nem todos os riscos são avaliados de forma quantitativa. Alguns são avaliados de forma qualitativa e outros por inspeção no local de trabalho. Outro ponto importante que vocês têm que verificar é na NR18, o pessoal da construção civil, eu tenho a exclusão do PCMAT, a inclusão do PGR e eu tenho os treinamentos. Além disso, o governo me deu um prazo de 1 ano para esta adequação. E agora a gente vai falar, então, especificamente do PGR. Eu fiz toda essa contextualização para vocês entenderem qual é o momento que nós estamos da segurança do trabalho no Brasil. Nós estamos numa fase de transição e muita coisa vai ser modificada, mas nós que somos prevencionistas acreditamos que isso vai melhorar as relações, isso vai ser um avanço, nós conseguimos fazer gestão dentro da empresa, termos um grau de amadurecimento em relação à saúde e segurança do trabalho, e não apenas entregar cadernos. Nós temos que efetivamente rodar esse PDCA e fazer com que a empresa tenha um grau de maturidade maior em relação à segurança do trabalho. Então, a nova redação começou lá atrás, começou com a portaria 915 e em 30 de julho, no auge da pandemia, virou a portaria 6.370. E diz o quê? Que o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, estabelece diretrizes e requisitos para o gerenciamento, pessoal, gestão dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em saúde e segurança no trabalho. Então, o governo quer que você comece a mostrar resultados e, a partir disso, vai ter a fiscalização em cima de resultados de metas que você vai propor, mas você terá que cumprir também. Então, como é que funciona o programa de gerenciamento de risco? Eu tenho um guarda-chuva, que é a NR1, onde está o meu gerenciamento de risco ocupacional, e embaixo dela eu tenho as demais NRs. Então, pessoal, eu vou fazer o programa de gerenciamento de risco, a partir dele eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o PCMSO, que também teve alteração. A partir do programa de gerenciamento de risco, eu vou fazer as minhas avaliações quantitativas, que muitas vezes não são feitas hoje por uma questão de custo, mas eu vou ter que me organizar na empresa, porque eu vou ter que evidenciar isso, junto com os anexos da NR9. Além disso, no programa de gerenciamento de risco, é obrigatório a gente avaliar a ergonomia de uma forma preliminar. Mas isso não substitui a nossa análise ergonômica do trabalho, que nós também vamos ter que mostrar para a empresa. Além disso, nós temos as demais normas especiais que nós temos que atender, que é a questão do trabalho à altura, das máquinas e equipamentos, da parte da eletricidade, da NR20, o pessoal que trabalha com inflamáveis, que trabalha com muito produto químico. A gente verifica, a fiscalização ela não é tão efetiva, mas a norma não deixou de existir. E poucas empresas hoje em dia fazem os treinamentos, as empresas químicas, referência à NR20. Então, isso é muito importante a gente ter no radar que, a partir de agora, tudo isso entra dentro de um programa e isso vai ser cobrado. Lembrando que o programa de gerenciamento do risco, as datas são um pouco diferentes. Para as empresas comuns que não possuem certificação, eles podem valer 2 anos, só que ele não tem uma data fim. E para as empresas que têm certificação ISO 45001, ele pode valer até 3 anos, porém, ele sempre tem que ser atualizado. Então, como é que fica aqui, Vamos olhar o que a gente tem que fazer. Primeira coisa, no inventário dos riscos ocupacionais,
eu vou inventariar. Eu vou ter que ter os riscos físico, químico, biológico, acidentes e ergonomia. Além disso, eu tenho que colocar os riscos emergenciais que podem gerar no meu ambiente de trabalho. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um tanque de combustível, ele pode gerar um incêndio e explosão. Isso tem que ser previsto também no meu inventário de riscos ocupacionais. Lembrando que, quando a norma fala, ela fala de trabalhadores, ela não faz distinção aos terceiros e aos próprios, tá, pessoal? A gente tem que dar uma lida na NR1, e ela contempla dentro do seu PGR os riscos dos terceiros também. Eu tenho um inventário de risco. Depois do inventário de risco, eu tenho que fazer o quê? O plano de ação que eu já estou acostumada a fazer, certo? Eu tenho que levar em consideração os meus riscos, que hoje são físico, químico, biológico, acidente, ergonômico, emergencial e mecânico, tá? Eu tenho esse plano de ação e, a partir desse plano de ação, eu vou ter um monitoramento biológico da exposição significativa que vai ser dentro da NR7. Não sei se vocês sabem, mas a NR7 também mudou e hoje ela tem o quadro 1 e o quadro 2 com mais exames que o médico poderá solicitar. E, além disso, a grande novidade que está interligada dentro do Programa de Gerenciamento de Risco é o relatório analítico anual do PCMSO, que ele tem que levar em consideração os dados epidemiológicos da população e fazer um comparativo. O que quer dizer isso na prática? Que nós vamos fazer um único plano de ação entre saúde e segurança, não são coisas distintas, são coisas interligadas, e esse relatório analítico vai me mostrar como é que está o meu perfil de exposição e vai me fornecer dados epidemiológicos dessa população analisada. Outra coisa, as normas NR2 e NR27, só para a gente reforçar, elas não têm mais validade, elas foram revogadas. Muita gente ainda não sabe disso, então esse fica um alerta aqui do registro profissional do técnico e da inspeção prévia que eu falei no início dessa apresentação. Quais as premissas que eu tenho do PGR? Ela é uma norma de gestão, como eu já falei, e ela visa o quê? As medidas de controle e sistemas preventivos de segurança. As demais NRs, elas são ajustadas e elas estão dentro desse PGR e elas também têm que ser cumpridas. Porém, o grande objetivo do governo aqui é não haver sobreposição de norma. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quando a gente tinha a NR2 anteriormente, a gente tinha a ergonomia dentro da NR12, certo? O que aconteceu agora? O governo tirou toda a parte de ergonomia da NR12 e deixou só na NR17, que também vai sofrer alteração. Então, é muito importante a gente sempre ter atualizado quais as normas estão em vigência e o que elas estão sendo alteradas. Mais algumas premissas. Conceitos da NR1, que é uma grande novidade, pessoal. Como eu falei, a gente vai definir aqui o que é perigo e o que é risco ocupacional. E no PGR tem muito claro que eu tenho que identificar todos os perigos e avaliar os riscos. E eu vou mostrar para vocês a diferença daqui a pouco, num slide bem lúdico para todo mundo entender. Outra referência é para as empresas que têm as certificações da 45001. Porque ela tem o mesmo viés de normas internacionais de gestão. Então, ela faz o levantamento de perigos e riscos. Essa é a premissa do PGR também, que todas as empresas que prestam serviços irão ter que se adequar. Para quem trabalha com o SESI, já não temos esse problema, porque a gente já trabalhava assim há algum tempo. E
e a filosofia da saúde e segurança do trabalho. O que a gente faz hoje na prática e o que tem que mudar? A gente faz a identificação dos riscos e compreende algumas características para análise posterior que a gente coloca no plano de ação. Depois a gente faz uma análise qualitativa, faz um plano de ação e entrega o documento. O que a gente precisa para rodar esse gerenciamento de risco? A gente continua tendo que fazer a identificação do risco, a gente faz uma boa análise qualitativa, porém nós temos que analisar quantitativamente os riscos que têm limite de tolerância, que hoje, na prática, não são feitos e terão que ser feitos. Depois a gente o quê? A partir de uma periodicidade, de uma criticidade do risco, a gente tem um planejamento de respostas, que a gente decide como lidar com cada risco. Isso é muito importante, a gente faz a avaliação do risco individual e a gente tem a tomada de decisão para fazer um monitoramento e acompanhar o acompanhamento dos riscos mais críticos. E é onde que eu tenho que começar a reduzir. Se hoje eu tenho um risco que é crítico, eu tenho que deixar ele para um risco moderado e, sucessivamente, até deixar um risco leve. Hoje, o que a gente tem? A gente tem a identificação do risco com a avaliação qualitativa, eu tenho um risco alto. Passa-se um ano, eu volto na empresa e esse risco continua alto ou até mais alto. Isso não vai mais poder acontecer, porque eu vou mostrar para o governo que eu não fiz nenhuma ação de melhoria. E aí, onde que vai ocorrer as notificações? Então, eu estou passando agora para vocês as principais mudanças que a gente teve em relação à NR9, que era a nosso carro-chefe, agora para o Programa de Gerenciamento de Risco junto com a GRO. Primeiro, estabelece as diretrizes para o gerenciamento de risco e medidas de prevenção. Então, ela me dá diretrizes, eu que vou falar como eu vou fazer isso e vou ter que mostrar resultado. Abrange todas as dimensões de fatores de risco. Pessoal, vai ser obrigatório. É risco físico, químico, biológico, acidente, ergonômico, e ainda tem que avaliar os riscos que são provenientes de situações de emergência. O que quer dizer isso? Que, a partir de agora, eu não posso entregar só o risco físico, químico e biológico. Eu tenho que entregar todos esses riscos para o governo no GRO. A citação efetiva da NR17, que facilita a aplicação da EIT. O risco ergonômico aqui avaliado não necessariamente precisa ser uma análise ergonômica. Pode ser uma análise preliminar do risco ergonômico. Porém, eu vou ter que fazer no futuro, para aqueles casos onde a criticidade seja elevada, uma análise ergonômica do trabalho. Então, eu vou fazer um recorte da minha empresa e onde a situação for mais crítica, eu tiver funcionário com queixa, eu tiver afastamento, eu tenho que fazer essa análise ergonômica do trabalho, sim. Outra coisa, ele não serve para caracterizar a insalubridade. A gente está falando de norma de gestão. A insalubridade continua na NR15 e a empresa tem que fazer os laudos, sim. Tanto de insalubridade, quanto de periculosidade, quanto de aposentadoria especial. Como que eu vou provar que não tenho direito? Fazendo a atividade, fazendo a caracterização. O PGR e o GRO pode ser elaborado por estabelecimento e a responsabilidade, pessoal, é do empregador. Então, mais do que nunca, o representante legal da empresa terá essa responsabilidade perante esse programa. Quem vai fazer o suporte técnico continua sendo os engenheiros, os médicos, os técnicos, mas a gestão do programa, que tem que ser atendido dentro da empresa, é do responsável legal.
A metodologia de avaliação de risco, eu vou usar uma matriz que se chama FEMEA, que é a probabilidade e a gravidade. E, a partir disso, eu vou classificar o risco e tomar as medidas de controle. As medidas de prevenção são obrigatórias, tá? Porém, eu vou ter uma metodologia de classificação de risco e apontar as necessidades ou ainda quando o controle médico indicar. Na prática, o que quer dizer isso? Que eu classifiquei o meu risco, certo, pessoal? Eu tenho um risco baixo e um risco alto, está no meu plano de ação. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que primeiro tratar o meu risco alto, porque o meu risco alto é mais crítico e pode causar dano ou lesão à saúde do trabalhador ou ainda um acidente de trabalho. As organizações que realizam simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para promover as medidas de prevenção. O que quer dizer isso? Que eu tenho que levar em consideração todo o contexto da minha empresa, inclusive os terceiros. Então, eu tenho que ter, né, no meu radar que eu preciso verificar e fornecer para eles os riscos dentro da minha organização. Não necessariamente eles estão expostos, eles fazem parte dessa atividade de risco, mas eles estão presentes no meu ambiente de trabalho. Eu tenho que ter uma integração das ações de saúde ocupacional das contratadas com as medidas de prevenção da contratante. Então, eu tenho que dar uma diretriz técnica para eles seguirem, já que eles estão dentro do meu ambiente laboral. Eu tenho que fornecer, como eu já falei, todos os insumos para a minha contratada, a minha terceira, fazer o programa dela também. Eu tenho que levar em consideração os perigos de origem externa à empresa que podem afetar a minha saúde e segurança do trabalho. Também eu preciso levar em consideração. Eu tenho que permitir as medidas de prevenção de caráter administrativo da organização do trabalho, o uso do EPI, comprovada a inviabilidade técnica das adoções de medida coletiva. Vou dar um exemplo bem fácil aqui, pessoal. Quando vocês preenchem o PPP, tem 5 perguntinhas. Aí se pergunta se foi tentada uma solução a nível de ambiente. O que acontece? Eu preciso enclausurar uma máquina para ela diminuir o ruído. O que hoje em dia é feito? Não se faz um estudo e se bota o protetor auricular, correto? Não, não é isso que o governo quer. O governo quer que você contrate uma empresa, avalie se eu posso enclausurar essa máquina, se eu posso reduzir esse ruído na fonte. Se um profissional me fala que não dá para reduzir esse ruído, aí eu vou colocar o EPI. O EPI na hierarquia das medidas de controle é o nosso último nível. Mas, na prática, a gente verifica ainda que as empresas colocam o EPI como a primeira solução. Não é isso que o governo quer, não é isso que vai acontecer. Mesma coisa quando eu tenho um risco químico associado ao meu processo. Ao invés de eu colocar um sistema de exaustão na empresa, eu forneço a máscara, tá? Não é isso. Primeiro você faz um estudo, verifica se você tem condição de colocar o EPC. Se não puder colocar, aí você parte para o EPI, certo? Outra coisa, ele resgata o papel da CIPA, já que existe uma novidade muito interessante, que eu sou muito a favor, que o empregado tem que ser consultado e divide-se as responsabilidades. Então, vocês vão ver que na NR1 existe um plano de comunicação, que o empregado tem que ter ciência dos riscos ocupacionais que ele está exposto. Além disso, dentro do GRO, eu também determino a análise do acidente e das doenças relacionadas ao trabalho. Então, isso é uma obrigatoriedade, porém, para o mínimo viável a ser entregue ao governo, ele só está exigindo o gerenciamento do risco ocupacional
e o plano de ação. Mas, se vocês lerem na íntegra, vocês vão ver que a empresa também tem que determinar como vai ser feita a análise do acidente de trabalho, tem que determinar procedimentos para as respostas e cenários de emergência. Então, a gente tem que fazer o plano de atendimento à emergência. Vocês, muitos não conheciam, mas quando veio a Covid, o governo não está pedindo o plano de contingência de vocês? Então, agora a gente tem que fazer o plano de emergência dentro da empresa, que já estava dentro da NR23, mas muitas empresas não cumpriam. Lembrando que quando você faz um bom plano de emergência dentro da sua empresa e tem uma brigada de incêndio, o seu seguro da empresa pode ser menor. Então, o que o governo vai querer, no mínimo, pessoal? O registro do inventário de risco e o plano de ação com o cronograma e o monitoramento das medidas. Lembrando que a gente tem que guardar essa documentação por 20 anos. As micro e pequenas empresas, grau 1 e 2, estão dispensadas do programa de gerenciamento de risco, se não forem identificados agentes ocupacionais, físicos, químicos e biológicos nos termos da NR1. Foi como eu falei, é a autodeclaração que você tem que fazer. Porém, se lá na frente acontecer algum problema, o empregador vai responder. As microempresas poderão utilizar uma metodologia própria para o gerenciamento de risco ou adotar uma ferramenta a ser disponibilizada pelo governo. Essa ferramenta ainda não foi construída, não está liberada no site, mas eu recomendo para as empresas que tenham esse enquadramento esperar o governo disponibilizar no seu site. E aqui eu vou mostrar para vocês na prática como é que vai funcionar, né, pessoal? Porque eu acho que a ansiedade é muito grande de todo mundo de saber o que eu vou ter que ter. Então, eu tenho processos e documentos. O que eu tenho de processo? Eu tenho o GRO, que é o gerenciamento do risco ocupacional. Então, o profissional da segurança vai na minha empresa, vai identificar os perigos, avaliar os riscos e vai me falar quais os controles do risco que eu tenho que ter. Isso tudo vai compor o inventário de risco, que é o que o governo falou, que é o no mínimo que eu tenho que entregar. Então, o que eu vou ter que entregar para o governo? Na prática, o PGR, que dentro da premissa, o básico eu vou ter que entregar o inventário de risco, o risco físico, químico, biológico, acidente ergonômico e de catástrofe, se tiver, mais o meu plano de ação, tá bom? Isso eu vou ter que entregar. Além disso, o que eu vou ter que fazer? O plano de emergência, respostas, tá? Eu falei, a análise de acidente e esses outros documentos. O que é, pessoal? Laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, avaliação quantitativa, NR12, NR11, NR17. Tudo isso faz parte do programa de gerenciamento de risco, porque isso é um documento vivo que não tem data fim, que a empresa sempre estará atualizando e renovando. Para eu entender como é que eu vou fazer esse inventário de risco, eu vou passar para vocês alguns conceitos. Por quê? Porque para o governo agora está bem explícito, ele define o que é risco. Cada um tem uma percepção do risco. Mas o governo diz o quê? Que é a combinação da probabilidade, é a ocorrência, é a frequência desses eventos ou exposição, relacionadas à severidade, ao dano, à lesão e problemas de saúde que podem ser causadas pelos eventos ou exposição. Então, eu sempre tenho que avaliar quanto ele está exposto e qual é o dano dessa exposição em relação ao meu trabalhador. E o que é perigo? Perigo é uma fonte geradora com potencial de causar lesão. Se a gente olhar aqui a figurinha, a gente vai entender a diferença, pessoal. Eu estou numa praia, eu visualizo um tubarão. O tubarão é um perigo, certo? Porém, ele está longe, ele está distante. Agora, a
partir do momento que eu entro dentro do mar para nadar junto com esse tubarão, eu tenho um risco. Então, o perigo não necessariamente ele vai causar uma lesão. Já o risco é a possibilidade, a probabilidade que eu tenho dentro dessa condição. Então, o que é importante a gente verificar? A gente fazer a identificação de todos os perigos na empresa, feita por um profissional habilitado, e avaliar esse risco. Lembrando que quando vocês veem a placa com uma caveira, vocês não veem risco, vocês veem o quê? Perigo. Quando vocês veem um painel elétrico, né? Atenção, perigo. Então, a gente tem que ter muito claro esses conceitos de perigo e risco a partir de agora, porque é nisso que o governo vai se basear. Então, no inventário de riscos que a gente vai fazer, a gente precisa ter algumas informações que eu vou passar para você. Eu preciso saber a caracterização do ambiente de trabalho, eu preciso saber as caracterizações das atividades, não escrever a atividade genérica. Eu preciso descrever os perigos, as possíveis lesões do trabalhador. Eu preciso fazer uma análise ou monitoramento das exposições do risco físico, químico, biológico e acidente. Porém, a avaliação mais robusta continua ainda na NR17 com ergonomia, tá? Eu preciso incluir a avaliação de risco com a criticidade para quê? Para a tomada de decisão. E eu tenho que guardar isso por 20 anos. E aqui eu mostro para vocês como é que a gente classifica o risco. Então, eu tenho uma matriz de risco, que eu tenho uma probabilidade e uma gravidade. Eu preciso, dependendo do score, acompanhar, mitigar ou tratar essas ocorrências. A organização, o governo diz que ela pode ter a ferramenta dela e a técnica de avaliação de risco, mas desde que essa técnica seja confiável e tenha uma credibilidade. Então, a gente utiliza muito o método FEMEA. Na avaliação do risco, a gente precisa levar em consideração, além do agravo à saúde, os requisitos estabelecidos pelas normas, as medidas de prevenção que devem ser implementadas e a exigência das atividades do trabalho. Além disso, a gente tem que ter uma comparação do perfil da exposição com os valores de referência da NR9, que elas não acabaram, tá, pessoal? Elas são os anexos que nós temos. Aqui nós temos também um método de análise de risco, quando o risco é aceitável, quando não é aceitável, quando é o tipo de risco que a gente tem. Então, aqui é a minha matriz final. A partir daqui, eu vou ter essa tomada de decisão. Se eu tiver um risco com score 100, eu sei que é um risco muito alto, muito crítico, e ele pode gerar um acidente grave ou fatal, ou uma lesão incapacitante ao meu trabalhador. Então, eu tenho aqui a classificação do risco, é o que a gente vai ter que avaliar, e eu tenho que levar em consideração sempre o meu risco residual, e ele é feito a partir do controle existente. Por isso que é muito importante a gente ter as medidas de quê? De caráter administrativo, de caráter de proteção coletiva, de EPI, tudo isso é levado em consideração na avaliação do risco residual, que para a instituição ela estabelece o quê? Os requisitos legais, os requisitos internos, os requisitos em relação à probabilidade, à severidade e ao nível desse risco. Aqui eu tenho como vai ser o meu programa na prática. Eu tenho as atividades que eu terei que fazer. Então, eu vou fazer o levantamento, a identificação, a avaliação do risco, o controle e a identificação da situação de emergência. Eu vou ter que gerar documentos, os programas legais, que hoje vai ser o PGR, que tem que ter o quê? O inventário de risco, o plano de ação, o procedimento de resposta,
a análise de acidente, a ordem de serviço. Eu vou ter que comunicar os trabalhadores, como? Consultando os trabalhadores sobre a percepção dos riscos ocupacionais, fazer um plano de comunicação interno sobre o inventário de risco, que pode ser feito através da CIPA, e informar quais as medidas que eu estou adotando para a melhoria do meu ambiente laboral. E todos esses 3 pilares vão ter o quê? O registro, a evidência. O que eu vou mostrar para o governo? Eu vou mostrar para o governo os meus resultados. Eu vou mostrar que eu fiz a avaliação de ruído, um ano deu 90, no outro ano deu 85, porque eu melhorei o meu ambiente. Vou mostrar para o governo que eu troquei um produto químico que era mais agressivo por um menos agressivo. Eu vou mostrar para o governo que o meu FAP está menor porque eu não tive acidente, eu não tive afastamento. Tudo isso é a minha gestão. A partir de agora, eu vou ter uma melhoria do desempenho em SST. Eu não vou entregar mais caderno, não vou entregar mais papel. No ano seguinte, não fiz nada naquele ano, esquece tudo e vamos fazer de novo. Não, a partir de agora eu não tenho como mais fazer isso. Na prática, o técnico vai na sua empresa, vai fazer um inventário do risco, vai classificar o risco, vai gerar um plano de ação que vai falar para vocês que vocês têm que fazer ações referentes às demais normas, vai te dar um prazo, uma recomendação de um monitoramento, vai voltar na tua empresa de uma maneira ou virtual ou presencial, vai avaliar essas medidas de controle sempre que necessário, e nós vamos reavaliar o seu programa de GRO. E se aí a gente verifica que vocês não estão fazendo, é um ponto de atenção para a empresa, porque vocês vão poder sofrer notificação e autuação porque vocês não estão cumprindo esse sistema de gestão. Nos controles de risco ocupacional, a grande diferencial em relação ao PPRA é a implementação e o acompanhamento das medidas de prevenção. Então, o documento base foi como eu já falei, tá, pessoal? Em relação à NR9, a gente tem algumas alterações, que não vai ser mais obrigado o PPRA, mas a gente cria uma análise preliminar em referente ao PGR, e a gente sempre tem que fazer o quantitativo em 3 situações, para comprovar o controle da exposição ocupacional, para dimensionar a exposição ocupacional e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção, sejam elas administrativas, sejam elas coletivas ou sejam elas de ordem individual. Os anexos da NR9 vão ser referência para a gente fazer a avaliação quantitativa e a gente sempre leva em consideração os limites fixados pela norma CGIH quando não tem os previstos na NR15. Isso não mudou nada. Aqui a gente tem a hierarquia dos controles de risco, então a gente primeiro precisa eliminar, depois substituir os processos, utilizar os controles de engenharia, utilizar os controles administrativos e só por último utilizar o EPI. O PGR nada mais é do que um PDCA, é uma ferramenta da qualidade que a gente tem que ter o quê? O planejamento, a execução, a verificação e a correção da melhoria. Quem trabalha com ISO, com certificação, não vai ter problema em adquirir essa nova cultura referente ao PGR. Então, aqui a gente tem o PDCA, com os requisitos que nós temos que fazer, desde o planejamento até a ação, a verificação e execução, que a gente tem que fazer sucessivamente a partir de agora na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o que é mais importante? A gente avaliar, identificar o risco, identificar o perigo, avaliar o risco, determinar qual é a criticidade desse risco, fazer o plano de ação e fazer rodar esse PDCA, pessoal. A gente tem alguns desafios para a atualização das normas regulamentadoras que o governo tem, assim como nós que fazemos parte da Comissão
negociação tripartite. O tempo é extremamente curto, a gente não sabe como vai ficar, a gente não tem noção se o governo, a partir de agora, vai lançar outras alterações das NRs, e ele pode ser que ele prorrogue o prazo da NR1. A gente acha que está um pouco em cima, e o governo não falou mais nada. Assim como o E-Social, que também está sofrendo modificações, as normas vão sofrer, mas cabe a nós, como empresa, nos adequarmos e estarmos preparados para as novas normas que estão vindo por aí. A partir de agora, eu vou deixar aqui o link com a central de informações, @sistemafiep.org.br. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me escrever. E eu vou abrir para perguntas agora, para a gente conversar um pouquinho, que a gente tem um tempinho. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Alguém quer fazer? Bom dia, por favor, seu nome. Do TI Paraná. Pois não. Na nossa indústria aqui, que é a indústria de software, Certo. ela tem bastante a questão de teletrabalho, né? Nós temos algum modelo, algum padrão aí para distribuirmos para os associados do nosso sindicato, em termos de ergonomia, orientando lá para os colaboradores, agora nesse tempo, agora meio complicado, mas eu acho que a nova era. Nesse formato nós que temos, a gente sim. A gente fez uma cartilha. Seria interessante porque nós poderíamos distribuir, né? E pedir para o pessoal ficar atento, apesar de falar que vai ser temporário, mas boa parte da indústria de software, eles vão dar continuidade para ficar em home office. Para aqueles que se adaptaram bem, né? Que alguns até conseguiram melhorar a produtividade em função de ganho de tempo de deslocamento, menos risco, ficar mais tempo em casa. É lógico que tem todas as limitações do quê? De uma infraestrutura adequada para se trabalhar, né? Certo. Não, a gente desenvolveu esse material, a gente tem no blog, mas eu vou resgatar o material. Eu entro no blog, então. Vou dar uma entrada. Se você me passar, se você escrever na central de informações @sistemafiep.org.br, a gente encaminha para você direto. Eu faço o download e eu te passo, sim. Pode deixar. Tá ok. Muito obrigado aí. Imagina, tudo que vocês precisarem, pessoal, vocês podem escrever na central de informações @sistemafiep.org.br. E essa apresentação eu vou passar para as meninas também e vai ficar disponível para vocês. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Oi, eu queria fazer uma pergunta, que é Priscila de Ponta Grossa, eu sou da Casa da Indústria, eu só queria confirmar uma informação a respeito, então, do PPRA. O PPRA, você comentou que ele não precisava mais ser feito, mas dependendo do grau de risco, é isso? Não, é assim, o PPRA, a partir de 31 de março de 2021, não precisa ser mais feito, vai ser o PGR. Agora, para a empresa que, a partir do ano que vem, for grau de risco 1 ou 2, e não tiver microempresa, tá? Micro. Não tiver risco ocupacional, por exemplo, um escritório de advocacia, ele é risco 2. Ele tem 2 funcionários, ele não precisa mais ser feito a partir do ano que vem o PPRA.
a empresa vai fazer uma autodeclaração que não tem esse risco. Porém, ele precisa ter o ASO, ok? Ok, entendido. Mas daí as demais que tiverem... Continuam fazendo igual. tudo. Não é Entendi. PPRA, aí vai virar PGR. Virar o PGR. Então, Isso, tá bom. que nós Obrigada. do SESI estamos nos adequando para atender a empresa com o PGR, tá, pessoal? Então, tá bom. Obrigada, Alessandra. Alguém mais? Ninguém mais com dúvida, pessoal? Bom, se vocês não tiverem mais dúvida, da minha parte, eu vou encerrar aqui. Eu não sei se a Juliana ainda está na sala, mas, assim, eu agradeço a todos. Vocês escrevam para a gente disponibiliza a apresentação. O PGR é um tema... em relação a... Aqui tem uma pergunta do Reginaldo. Em relação à autodeclaração, será por algum sistema? Sim, vai ser por algum sistema que o governo ainda vai disponibilizar. Você vai fazer o seguinte, o governo tem a ideia de você entrar no sistema dele e responder algumas perguntas. De acordo com a tua resposta, ele vai falar, ele vai te dar um indicativo se você vai ter que fazer ou não os documentos. Tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, é um tema complexo, ainda a gente está estudando sobre o assunto. Existem algumas divergências em relação ao que está sendo pedido, mas a gente está estudando a melhor maneira possível também de atender a indústria o ano que vem com o PGR. Então, eu recomendo que vocês leiam a portaria 6.370, na qual diz respeito do PGR, porque todo o material que eu fiz foi baseado nessa portaria, tá certo? Eu agradeço a participação de todos, espero ter podido compartilhar um pouco do conhecimento e aguardo o e-mail de vocês para envio de material, tá certo? Muito obrigada a todos e um bom dia.